Esse episódio foi gravado no dia 27 de julho de 2023. E atenção, contém spoilers. Agora, as anotações que eu fiz sobre as coisas que eu li, né? Primeiro, não sei se vocês viram, Marienbad é uma cidade que existe, fica na Tchequia, e nada foi filmado lá. O filme foi filmado, acho que na Alemanha, né? As externas foram na São Alemanha. três locações, né? E acho que uma delas é na Alemanha, não é isso? São 3 castelos, se eu não me engano. Marienbad na Alemanha, pelo que eu li. Eu acho que são tudo Alemanha. Tem O que seria Marienbad? É uma cidade real, é isso? É uma cidade real, existe, na Tchequia. No Brasil seria o quê? Águas de Lindóia? Eu acho que não dá para fazer esse paralelo. Ano passado, na Riviera de São Lourenço. Eu admiro sua boa vontade, mas eu acho que não rola. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde falamos sobre filmes que podem parecer sem nexo, mas que no fundo trazem uma boa discussão. Hoje, falaremos sobre o filme Ano Passado em Marienbad, segundo longa-metragem do francês Alain Resnais, que foi vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1961 e indicado ao Oscar de melhor roteiro no ano seguinte. O filme conta a história de um casal que se encontra em uma festa de um hotel chique da alta sociedade europeia. Nessa ocasião, o homem persiste em convencer a mulher de que eles haviam se encontrado no ano anterior e prometido se reencontrar para selar o seu amor. O problema é que a mulher não se lembra ao certo disso. Com belas cenas em salões e corredores magistrais, movimentando-se em misteriosas e intrigantes passagens, o filme desafia nossa lógica, apresentando ideias abstratas em um cenário simples, porém cheio de pormenores. Certamente uma obra que marcou época e que até hoje serve de material para debater o real sentido da narrativa cinematográfica. Confira agora o nosso bate-papo, onde eu, Gabriel Escudeiro, traço argumentos e levanto questões junto com Gabriel Campos, Estevão Mazuia e Juliana Inglese. Cara, eu preciso contar para você uma outra ótica. Eu fui estrear meu caderninho pelo Barry Lyndon, porque eu tinha combinado de ver esse filme com a Lara, o Marimbá, a gente não tava conseguindo. E aí eu não tava conseguindo fazer funcionar, e eu falei, quer saber, eu vou começar a ver Barry Lyndon. Só que eu já tinha escrito o título, não vou conseguir ver aqui, provavelmente, mas eu tinha escrito Last Year in Marimbá em cima, que eu ia começar, e aí eu decidi pular pro Barry Lyndon. Aí eu, quantas páginas eu deixo de anotação aqui em branco para começar o Barry Lyndon? Eu acho que 4 tá bom, né? Pulei e comecei o Berlindo. E não fosse a minha letra, teria sido tipo meia página de anotação pro Last Year Marimba. Olha, forçando. Olha, eu anotei meia página vendo o filme, depois anotei meia página lendo sobre o filme. Eu achei a experiência válida. Já estamos gravando? Já, claro, a gente entra assim, né? Eu achei a experiência válida porque, né, o pai... Eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele. Schneider. O pai Schneider manda, né? Então tem que ver essa porra, né? Essa porra não pode. Eu xinguei o pai Schneider ao longo de todo o filme. Aqui, entre nós. Não, você sabe que assim, eu até gostei, assim, acho que eu gostei mais que você. Mas assim, acho que eu fui começar a entender o que estava acontecendo na metade do filme, assim. Os primeiros 15 minutos do filme, eu falei, cara, esse filme fala sobre o quê? Trata do quê? Onde estamos? Para onde vamos? Quem somos? Aí lá pelas tantas eu falei, bom, eu acho que é um casal. Acho que a gente está falando sobre um casal e foquemos nesse casal. Eu até achei legal. Mas assim, é um legal assim muito tosco. Estamos fazendo a distinção entre gostei e é bom ou não? Ou tá tudo misturado nisso que você tá falando? Porque eu achei o filme muito interessante sob a ótica cinematográfica. Tá, não, então eu concordo contigo. Não é um filme assim que eu falo, cara, entendi porque que o Schneider manda a gente ver. Eu acho que é um filme obrigatório para quem quer escrever sobre cinema, quem se julga cinéfilo, é um filme obrigatório. Mas não gostei. Não é um filme que, assim,
Não dá para assistir esse filme e falar, para mim, pelo menos, não dá para sair desse filme e falar, cara, tô assim transformado, minha vida mudou, que coisa fantástica. Não. Mas nem perto disso, nem de longe, nem de perto, nem nada. O máximo é, olha só, que coisa interessante que esse cara fez como construção de fazer a gente entender, ou a percepção dele de entender como é que funciona a memória. Poxa, interessantíssimo. Um curta teria sido muito melhor, que eu teria sofrido menos. Eu já tinha entendido a mensagem e estava bom pra mim, né? Pra mim, óbvio. Acho que você resumiu bem. Tô achando você pensativo, Gabriel, fala aí. Eu estava pensando justamente o que o Estevam falou, né? A história, né? Vocês conseguiram entender o que seria a história do filme? Porque eu vejo esse filme mais como aquele tweet, né, da Roberta Miranda, que diz, olha, eu não sei o que dizer, só sentir. Porque eu acho que Roberta Miranda, eu gosto é mais uma coisa de uma sensação, né? Ele traz mais uma sensação do que uma explicação do que seria propriamente a narrativa, né? Agora você falando assim me coloca em xeque, porque eu terminei o filme tendo certeza que eu tinha entendido tudo, mas que não precisava ter demorado 1h30 para eu entender tudo aquilo. Eu sei que eu acho que eu passaria a vida toda tentando colocar Gabriel Escudeiro e Roberta Miranda numa frase e morreria sem conseguir, mas agora eu tenho essa. Bem, Então. A gente pode começar até falando, né, quem é essa mulher, né? Quem é a mulher? Roberta Miranda? Ela é... Não, a Roberta Miranda. A nossa heroína do filme, né? L'année dernière à Marienbad. Que não tem nome, né? Os personagens não têm nome, então fica até difícil a gente poder identificar, mas é a mulher, o homem e o que a gente acha que é o marido dela, né? Na verdade, eles falam que é, né? Todo lugar que eu li fala que é a A, né? A mulher é a A, o homem é X, né? Personagem narradora, e o marido é o M, né? Então eles não têm nome, eles são designados assim, né? O M é de macho alfa, é macho. O M deve ser de morte, né? Morte. Porque tem muitas passagens que tentam dar a entender que ele é quem representa o perigo. Ou o M, né? A marca M, né? A marca M é o quê? Do Düsseldorf lá, a marca. O vampiro de Düsseldorf. Vampiro de Düsseldorf. É o filme do... Como é que fala? René? Alain René. Alain René. É o filme do Alain René escolhido pelo Roger Ebert nesse trabalho aqui, né? Ele... Acho que tem poucos cineastas com dois... alguns cineastas têm 2 filmes, o René tá o ano passado em Marienbad. Eu sei que as minhas anotações, olha, o começo eu coloquei assim, senso de deslocamento, foi mais ou menos como que eu resumi, estava deslocado, né? Aí lá pelas tantas, quem é o protagonista? Qual a história? Meu Deus do céu! E a trilha fantasmagórica que o Roger Ebert menciona também, isso me chamou a atenção. Eu não sou de prestar muita atenção em trilha sonora, mas essa trilha, um órgão, né? Órgão. Pode ser o fantasma da ópera, né? Ela dá achei interessante, assim, ela dá um ar. Eu chamei de fantasmagórico, né? Mas eu cheguei a ler definições mais elegantes. Anotei também as panorâmicas com as pessoas congeladas, né? Então, seria uma fotografia da memória, interessante aquilo também, né? O filme brinca bastante com esses deslocamentos, se diz, né? As pessoas paradas, mas ele também usa as vozes, né? Com a pessoa sem mexer a boca e a pessoa mexendo a boca e o som não saindo. Então tem muito disso no começo do filme. A gente observa essas incongruências, né? Essas coisas que tiram a gente um pouco da realidade, que talvez até seja num senso de forçar a gente a um transporte para um lugar que a gente entenda que a lógica, na verdade, não existe. O problema desse tipo de ousadia é que a gente nunca sabe se é uma ousadia do realizador ou se é um problema do veículo que está nos disponibilizando o filme, né? Eu lembro que eu fui assistir o filme Capitalismo, do Godard, aqui no Posto 4, e eu conhecia o responsável pela curadoria, né? Eu
fui falar com ele, cara, a legenda estava completamente errada. Ele falou, não, é assim mesmo. Que nossa, não tinha ninguém falando, aparecia a legenda, e o cara tava falando um negócio, aparecia a legenda que você via que era outra coisa. Eu tenho que até que rever esse filme, mas a gente sempre fica nisso, né, meu? Será que assim, o cara tá falando, eu não tô vendo, será que alguma forma? Não sei, é ousadia demais, né, pra... Não, eu demorei, eu não lembro quanto tempo eu demorei para pegar esse lance do quebra-cabeça da memória, né? Eu meio que traduziria isso como uma montagem de um quebra-cabeça. Para mim, foi a forma que eu interpretei o filme. No começo eu achava que era um defeito da plataforma. Então, também a forma como eu estava vendo, mandando do celular para TV, estava meio zoado, até conseguir entender que a legenda estava funcionando, que antes eu achava que não estava, né? E aí, conforme o filme vai avançando, você percebe, não, que tem os momentos deliberados em que é para você não ouvir o que está acontecendo. Isso vai ao longo do filme inteiro. Para mim, isso é de longe o aspecto mais interessante do filme. Além desses momentos aí dos personagens figurantes brincando de mímica, né? De mímica não, de estátua. Além disso, que eu achei super curioso, o lance de montar cada coisa conforme ele vai construindo a memória, eu achei muito inteligente. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu cheguei a pensar assim no Memento Mori, como é que é o nome do filme? Amnésia? Amnésia. Como um desafio, né, de montagem, de transmitir para a gente a sensação de reconstrução da memória, da dificuldade que é a reconstrução da memória, mas o Marimbá é bem mais ousado nisso. Agora, é muito desorientador mesmo, né? Chega a... Não sei, teve um momento... Eu fiquei muito com a sensação de que, depois que eu decifrei, digamos assim, o código da montagem, e que eu tava falando que eu acho, pelo menos acho, que eu entendi a história do filme, para mim aquilo se tornou cansativo. Quando a gente chega mais pro final, por exemplo, tem uma cena em que a mulher tá na cama e recebe ele de braços abertos, e aparece o mesmo zoom várias vezes, algumas mudanças de posição de cabeça. Aquela cena especificamente não é a primeira vez que ele usava esse recurso. Acho que já tinha usado 2 ou 3 vezes antes. Talvez essa fosse a terceira, posso estar exagerando. Mas já tinha usado um recurso de... você vê uma tomada, ela se repete com alguma pequena variação, se repete numa sequência muito, muito cíclica, muito rápida. E aí você usa uma vez, olha que legal, 2 vezes, pô, legal, terceira, pô, cara, de novo. Mais uma? Eu acho Por que que assim, mais uma? Eu já peguei. mas eu acho que é assim que a mente Cara. funciona. Eu acho que a gente tem, acho que cada um de nós tem uma maneira muito particular de acessar as memórias, né? Então, talvez, tenho certeza que ele usou propositalmente para marcar um pouco isso, né? Quer dizer, para marcar isso, nós temos uma forma de acessar as memórias, de referenciar as conexões, né? E a gente não usa uma maneira ilimitada disso. A gente certamente tem um repertório limitado para acessar essas memórias, porque o que interessa para nós não é a forma, é o conteúdo. Eu quero acessar a memória. Qual que é a melhor forma que eu tenho de conectar as minhas recordações? É assim. Então eu acho que ele faz isso por conta disso, entendeu? Não, mas é aí que eu tô fazendo a distinção entre eu ter achado inteligente e ter achado cansativo. O começo, os personagens lá parados, o som desincronizado da imagem, a desorientação de espaço e de vestimenta, e de tempo até, de não identificar o que é presente e o que é passado, né? Que é memória. Você passa por aquilo tem um impacto muito forte. Depois, sei lá, usa menos. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Aí depois entrou um outro artifício. Implementou, a gente captou essa mudança. Mas mais um. Para mim, na minha experiência, ficar repetindo esses artifícios cansou. Eu já não estava mais tão ligado nos artifícios, eu já estava ligado mais em decifrar a história. Afinal, eles se encontraram mesmo? Ela ficou apaixonada por ele de verdade? Ela falou para ele, a gente se vê daqui a 1 ano, só porque ela queria que ele saísse do pé dela, do mesmo jeito que ele está no pé dela no presente? Ou ela estava realmente na dúvida e com medo do marido e precisava de um tempo para conseguir se desvencilhar do marido e depois eles se veriam? Aquela promessa foi uma promessa romântica ou foi sai daqui
cara insistente. Estou tentando usar palavras adequadas. Durante muito tempo, o protagonista, para mim o cara, né, o protagonista, ele transmite um ar de, não diria assediador, mas de um homem que está passando do limite na busca por aquele romance. Em outras situações, talvez em filmes contemporâneos, um cara chegar numa mulher e insistir uma, insistir duas, e vai atrás dela e persegue ela, e vai no mesmo espaço, e fica insistindo. Mas, cara, ela já deu os sinais de que não é pra você continuar. Parou. Então, deu uma boa parte do filme que eu fiquei olhando pra ele dessa forma. Falei, pô, esse cara é maluco, ele tá insistindo num negócio que só existe na cabeça dele, porque ela claramente tá dizendo que ela não quer. Aí depois as memórias começam a se montar e você se questiona, não, talvez isso tenha acontecido. E aí quando chega lá no final e a cena dá a entender que ela estava tendo um romance com ele, até por conta da foto, a foto é bem bonita, né? Demonstra uma atmosfera de amor, assim, de romance. A conclusão óbvia era meio que não, aquilo aconteceu, ela não estava lembrando. Eu, nesse momento em que eu estava conectando o roteiro, tentando interpretar a história, esse momento eu estava só focado na história. E todo o uso de artifícios de montagem e de câmera para se manter usando o truque da dificuldade de montar memória já estava me cansando. Por isso que eu estou insistentemente separando as duas coisas, sabe? E o comentário de eu ter falado que aquilo podia ser um curta. Porque o uso de artifícios da memória chegou uma hora que, cara, tá bom, para. Porque tá atrapalhando, não tá mais ajudando. Pelo menos pra mim. Então, mas você sabe que pelas coisas que eu li, e não foi a primeira vez que eu vi o filme, né? Foi a segunda, eu já tinha assistido. Existe uma coisa assim que não é para você mesmo estabelecer uma relação, se é presente, se é passado, se é futuro, entendeu? Então aquilo é proposital, é para te confundir, né? Inclusive diz que tem uma fórmula de Santo Agostinho que diz que existe o presente do futuro, o presente do presente e o presente do passado. Então é algo assim que, se você parar para pensar agora no filme, é algo que você realmente não sabe. Você olha aquilo e você fala, não, isso está acontecendo agora. Aí dá 2 segundos, você fala, não, mas será que isso é passado? Né? Outra, tem interpretações que dizem que aquele cara, na verdade, ele seria um terapeuta tentando curar os traumas daquela mulher. Então, por isso tanta insistência, por isso que ele fala tanto para ela, né, lembrar das coisas, né? Assim como existem também explicações que dizem que tudo aquilo lá são fantasmas, né? Então, eu acho que não é um filme que é lógico, né? Aliás, para mim, o que me chama atenção, eu adoro esse filme, talvez porque eu goste muito de filmes que não tenham sentido, né? Mas eu acho que ele é um filme que realmente não adianta você querer procurar uma explicação. Inclusive, em tudo que eu li sobre o filme, ninguém consegue dar uma explicação lógica para a coisa. E isso aí faz parte, inclusive, da estética, né, daquele momento, né? É um estilo ali, né, que eles chamam nouveau roman, né? Que eles pegam um escritor e pegam um cineasta e eles fazem junto a coisa, né? Que depois, mais para frente, veio ali um pouquinho mais para frente, veio ali a Nouvelle Vague, que também é uma coisa, a gente assiste os filmes da Nouvelle Vague e fica meio, ixi, né? O que será ali? Né? Então, eu acho que é meio que proposital. Até tem muita coisa nele que me lembra o Mulholland Drive, do Lynch, né? Que a gente também assiste e não sabe, o que é isso? É presente? É passado? Isso é sonho? É realidade? Né? Eu lembrei justamente desse filme, porque o Gabriel não gostou desse filme. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, Mulholland Drive é muito parecido com isso, né? E é por isso que talvez ele não goste muito desse... Você vê que eu sou uma pessoa coerente. Ano passado. E realmente não gostou muito, não. Mas ele realmente tem traços, né, do David Lynch. E você sabe que esse filme é o filme de maior influência na obra do Peter Greenaway. Ele diz isso,
que é o maior filme dele, assim. E tem vários diretores, inclusive o David Lynch, que amam esse filme. Eu achei muito legal essa sua explicação aí do pretérito mais que perfeito do futuro do subjuntivo, né? Não, é legal, né? Sim. Que na língua portuguesa, eu como professora de língua portuguesa, inclusive quando eu vou explicar para os meus alunos o futuro do pretérito, como assim o futuro do pretérito, né? Como assim o futuro Você usa esse filme como exemplo, né? presente, Realmente, né? Mas é isso, né? Né? Ele tá ali no presente, ele tá no presente, mas aquele presente ele pode estar indicando o futuro, né? Aquele presente pode estar indicando o passado, a gente nunca sabe. Ou ele né? pode estar indicando o presente, né? Que a gente não Então, sabe, pode né? estar o presente do presente, né? Essa fórmula que diz aí que é do Santo Agostinho, né? Inclusive porque se você olhar as cenas, né? Tem cena que é clara, aí ela vira escura, ela tá com um vestido claro, aí depois o vestido é escuro, aí depois o quarto é claro e depois é escuro, então toda hora, você não sabe, né? Ela sai de um tá cômodo, ela vira, é. vai direto para outro cômodo, né? E aquele cara, lógico, você vê, você fala, meu Deus, cara tóxico, né? Você vê, ela passa o filme inteiro falando, me deixa em paz, né? Me deixa em paz, me deixa em paz. E você fala, meu Deus do céu, que vontade de catar esse cara. Fala, para! Isso me leva àquela pergunta, né? Será que aquilo são memórias mesmo? São memórias reais, vocês acham? Então. Ou são memórias fabricadas? O cara estava fazendo um gaslighting, mulher. Porque, não sei se vocês perceberam, mas tem uma cena que tá todo mundo parado, né? Ela é vista de fora. Todo mundo parado e uma sombra imensa sendo projetada, né? Nas pessoas. Mas essas sombras, elas estão apenas nas pessoas. Elas não estão sendo projetadas nas árvores, por exemplo, que estão nas laterais. Aquilo ali, depois eu vi, né, na internet, né, foi feito porque ele pintou o chão, né? Pintou o chão com a sombra. As pessoas ficaram em pé, acho que era sol do meio-dia. Ou era nublado, não tinha muita iluminação. E ele pintou a sombra das pessoas. Então deu esse efeito, né? Uma coisa meio esquisita, né? Que só as pessoas projetam sombras, mas as árvores não. E isso também me fez pensar, será que isso então é uma fabricação, né? Ele está fabricando, ou seja, todas essas visões e essas memórias são invenções, né? São coisas feitas, fabricadas. É o próprio jogo, né? Mas as memórias são memórias dele, não são? Todas. A gente vê tudo isso pela perspectiva dele. Eu não sei, porque às vezes é ela que usa, né? Ela tem em alguns momentos ela assume, né, a narração, né, o voice over, mas eu acredito que ela é um diálogo entre os dois, né? Eu fiquei com uma interpretação, uma sensação ao longo do filme. Vou fazer um paralelo para tentar explicar o que eu tô falando. Como se ele estivesse criando as imagens e apresentando na tela para ela ver. Imagina que ela não estivesse dentro do filme. Ela tivéssemos os três na sala, no meu sofá, vendo o filme. E ele tá contando para ela o que aconteceu e ela tá vendo na tela a memória que ele faz e ele vai construindo a memória conforme ele conta, enquanto ele convence ela de que tenta convencê-la de que aquilo aconteceu e que ela que não tá lembrando. Então, eu não sei se é um lance meio Bind ou Malkovich, sei lá, como se a gente estivesse renderizando a cabeça dele. E isso é que gera essas alterações, mas sempre da memória porque é ele quem conta, né? Ele quem fala, não, foi assim, não, teve o jogo, você foi pro quarto, você estava com as plumas, você morreu. Não, você não morreu, se tiver morrido, não tem o final que eu gostaria. Eu sempre percebi, sei lá, eu sempre interpretei como se as memórias fossem dele, enquanto os dois estão conversando sobre a factualidade daquilo que ele está tentando remontar. Foi assim que eu interpretei. E eu interpretei como se fossem memórias reais, no sentido, como o Estevão tinha falado antes, desculpa, Ju, como o Estevão tinha falado antes, de como é que a gente acessa a nossa memória, como é que a gente monta. Eu interpretei como se fossem reais, e interpretei quase como uma história linear, assim, depois fui falar com a minha esposa, eu falei, e aí? E ela, no meio do filme, ela meio que desistiu, eu falei, eu não gostei, mas achei super interessante. No final das contas, assim, cara, conheceu uma mulher no hotel, se apaixonaram, mas ela era casada. Ela falou, preciso me separar do meu marido primeiro. Daqui a um ano a gente se encontra nesse hotel de novo, e quando eles voltam lá, ela não lembra dele. Mas no final eles terminam juntos felizes. Mas ela não lembra Resumindo, ou aquilo ele inventou?
Entendeu? Porque Pois é. para mim não fica claro, entendeu? Que Não, aquilo não fica. tenha acontecido. Porque se foi uma coisa assim tão uma paixão tórrida, Total, ela não ia total. lembrar, Total. Como é que o né? negócio só existe na cabeça dele? Uma coisa tão forte. Então, aquilo tudo pode ter sido inventado por ele, né? É que nessa minha interpretação do presente, ela não se separou do marido, o marido tá lá. Então ela ainda tá evitando que esse romance aconteça por o marido ainda estar lá. Ela não se separou dele ainda e ele fala que tá cansado de esperar, lembra que ele fala isso algumas vezes? Inclusive no presente do presente, vai usando essa terminologia. Não, mas dá a impressão que ela nem quer aquele cara, Sim, entendeu? é Porque a impressão do filme inteiro. a todo momento ela fala, né, me deixa em paz, me deixa em paz. Até a gente ver a foto. E aí a Né? foto meio que dá a entender que, opa, aquilo existiu, pelo menos na minha interpretação, aquilo existiu, ela estava feliz. Aquele momento que ela abre uma gaveta e tá cheio daquelas fotos, eu interpretei como reforçando ela, o que é meio louco, isso contraditório com ela não se lembrar de ter tido essa paixão, concordo plenamente, mas é como se ela, ao acessar essa memória, fosse, nossa, realmente isso foi forte. Aquela foto várias vezes. A minha felicidade estampada em muitas fotos, não é uma coisa pequena, foi muito. Mas aí E nessa era um hora a gente tá desespero vendo a nela. perspectiva dela, é isso? Sim, nessa hora a gente estaria vendo a perspectiva dela. Ou ela aquilo tá ali sozinha mostra agora. só que o cara é muito insistente, ele usou desse artifício tantas e tantas vezes e ela descobriu que ele é um cara que usou tantas vezes que ele tem várias fotos lá. Então, e ela tá Inclusive, sozinha na foto, não tá? Ela não tá ela tá com sozinha ele. na foto. Ele que Ela tirou. tá sozinha na Acho foto. que ele que tirou a foto, né? Então, Porque ele mas, tirou a foto. Ela tá sorrindo pra ele. mas será que é isso mesmo? Ou não, é. Ou não. Ou E é você assim, sabe ou- que ela, né? quando Ou ela ele monta as conseguiu fotos, a foto, vocês repararam Sim, como sim. que ela monta as fotos? ela monta a foto igual o jogo. Igual o jogo. Sim. Palito de dominó. Palitinho, dominó ou carta. Adorei aquele jogo, inclusive. Não conheci. Então, e o É filme isso. é um jogo também, né? Se a gente É, for parar pra tá todo pensar. mundo jogando, né? O cara tá jogando E aquele jogo e não ele tem só lógica. perde no jogo, né? Ele só perde no jogo, né? O protagonista. Ele só perde naquele jogo. Mas Só perde. com a mulher, eu acho que talvez ele tenha ganhado, né? A impressão é que ele ganhou naquele jogo. O jogo da sedução. Eu fiz algumas anotações também aqui, coisas que me chamaram a atenção, né? Que foi em determinado momento uma transição com vários cortes. Ele tá no bar e ela tá no quarto, e é uma coisa que assim, que o tempo entre os cortes vai se reduzindo. Eu achei bem impressionante. O joguinho também. Fiquei pensando, vou jogar com alguém, isso porque eu fiquei me perguntando como perder naquele jogo que ele sempre, que todo mundo sempre perdia. Eu falei assim, não dá pra perder. Eu falo por experiência própria. Então, o que eu falo do jogo, meu filho joga com os amigos um jogo que é parecidíssimo com aquele jogo. Olha. 7, deixa eu ver se soma igual, peraí. 7 mais 5, 12, mais 3, 15, mais um 16. Não. Ele joga um jogo que eles chamam de 21. Eu jogo com os amigos na escola. 21 não é aquele jogo de carta lá, 21? Não é de carta. Assim, você fala um número, começa no 1, eu falo depois de você. Você pode falar no máximo 2 números. Você escolhe falar 1 ou falar 2. Quem falar 21 perde. É a mesma lógica desse jogo. Uma regra um pouco diferente, mesma lógica. Eu nunca consegui ganhar do meu filho. Ele sempre ganha. Porque ele já aprendeu de tanto jogar na escola com os amigos, qual que é o ponto no meio da contagem, que é como se ele estivesse contando de trás para frente, sabe? Tá faltando 7 para chegar no 21, então eu tenho que falar quando falta 7 ou quando falta 6, e a partir daí eu controlo. É meio que isso que o cara faz. É bem Mas eu fiquei com a parecido. impressão, o que me irritou é que eu fiquei com a impressão assim, que o cara que perde tá sempre fazendo burrada. Eu falei, mas por que ele tirou uma agora? Por que ele tirou... Sim, eu também. Entendeu? Isso que me incomodou. Mas achei interessante o jogo, a repetição do jogo, marcou, né? Acho que se eu ver alguém jogando isso na rua, eu vou lembrar desse filme. Agora, o Gabriel Campos não está sozinho. Teve uma pessoa que odiou o ano passado em Marienbad. Não sei se vocês, nas suas pesquisas, chegaram a descobrir isso. Eu sei quem foi. Foi uma crítica de cinema. Isso crítica, mesmo, né? Exatamente. Já sabe, Campos, quer chutar? Uma renomada crítica de cinema. Renomada crítica. Não te deixa sozinho nesse rolê.
Como é o nome dessa sequinha? Começa com P. Fugiu o nome dela. Eu sei quem é. Pauline Kael. Pabla Pauline Vilaça. Kael. Pablo Vilaça. Pauline Kael odiou o filme. E a definição do René é: o filme seria uma tentativa grosseira de aproximar a complexidade do pensamento de seu mecanismo. Grosseira? Uma tentativa grosseira? Realizou grosseiramente? Como é que é? E teve um momento do Não filme... realizou grosseiramente, não. É injusto falar isso. Ele foi injusto com ele mesmo. É injusto. Teve um momento... Causou Isso aqui eu gostei, que teve um momento do filme que eu me lembrei de um filme que eu adoro. Mais um quiz para vocês. Um momento do filme que eu falei, nossa, isso é muito o filme tal. E depois acho que eu vi o Roger Ebert falando que realmente ele concordando comigo, ele percebeu essa identidade também. Se eu falar do diretor fica muito óbvio. Kubrick. Sim, o Iluminado, né? O Iluminado, né? Bom, assim, a questão do hotel no meio do nada, tal, eu nem pensei nisso, mas isso é super óbvio, né? Não sei se Kubrick ou Stephen King, no caso, né? Enfim, mais Stephen King. Mas certamente também o Kubrick, porque tem uma questão ali... Mas eu li que esse filme influenciou muito o Kubrick. Então, porque tem uma cena ali que foi na hora que eu falei, caramba, isso é Iluminado. Que é uma hora que ele está percorrendo o corredor do hotel e ele vira, assim. Eu falei, cara, isso é Iluminado, né? Legal. Tem uma outra informação para a alegria do Gabriel Campos. Esse filme foi listado como um dos 50 piores filmes de todos os tempos. Sensacional. Eu achei sensacional essa informação. Não. Um dos 50 piores de todos os tempos. Para você que não viu, veja. Vai veja também. Não, isso é muito injusto, é muita sacanagem. Quem foi o desgraça que fez essa lista? Cara, eu acho que eu anotei aqui, mas eu não sei se foi da crítica do Roger Ebert que eu levantei isso. São três caras, Harry Medeff, Randy Dreyfuss e Michael Medeff. Olha lá, que faz essa lista dos 50 piores? 3 caras, o Larry, o Moe. Aí eu anotei também aqui que o filme é colocado ele está um dos meus livros de cinema aqui, ele está referenciado no estilo do surrealismo. Separa vários estilos cinematográficos, não seria esse o termo, né, estilo, mas enfim. Correntes cinematográficas, o filme está colocado no surrealismo. Eu achei interessante, né, adequada essa classificação, mas confesso que, assim, ao começar a assistir o filme, eu não tinha essa expectativa. Estou vendo... Por isso que é legal não ver não ler nada sobre o filme. Eu gosto de não ler nada sobre o filme antes. Eu não tinha nenhuma expectativa, né? Se eu sentasse falando, eu vou ver um filme surrealista, eu já teria entrado na brincadeira com uma outra cabeça. E não é legal, né? Talvez seja legal mesmo você... Picasso, que é isso, né? E aí, uma última anotação minha, de um filme que eu vi recentemente. Olha só, eu assisti há pouco tempo Os Suspeitos, de 95. Assisti com a Viviane, minha namorada. Para quem estiver ouvindo e não sabe quem é a Viviane. Sentei com ela e falei, preciso assistir Suspeitos, que eu já tinha visto no cinema, depois eu tinha assistido mais uma vez, e há muito tempo eu não via e queria rever esse filme. Aí eu assisti com ela, acho que eu comentei no nosso grupo, no WhatsApp, eu falei, cara, que filme fantástico, cara, que legal você rever um filme depois de tanto tempo e falar, não, realmente o filme é bom, o filme sobreviveu ao tempo, o filme é muito bom. Eu chorei, gente, imagina chorar. Você acha que Suspeitos é um filme para você chorar no final? Mas eu chorei e eu tô com vontade de chorar agora só de lembrar, porque você tá vendo... Você revê a história do cinema ali acontecendo, você vê aquele momento. Eu revi o impacto que eu tive quando eu vi pela primeira vez e juro, gente, escorreram lágrimas dos meus olhos em Os Suspeitos, assim, eu fiquei impressionado com isso. Aí eu comentando isso, o Paulo, a Ju conhece o Paulo não sei se já chegou a aparecer nas nossas discussões aqui do Fagulha, mas o Paulo é um cara brilhante e ele falou pra mim, você tem que assistir Rashomon. E depois quando eu fiz as leituras de Os Suspeitos, eu via essa relação com Rashomon. E quando eu fui estudar Rashomon, eu vi a referência aos Suspeitos, né? E por que eu estou fazendo isso? Porque o Rashomon é também esse estudo da memória, né? Como os Suspeitos também brinca um pouco com isso, né? Embora os Suspeitos você trabalhe ali mais com uma versão, porque o Rashomon você tem uma história contada
sobre 4 pontos de vista diferentes, né? Você não sabe o que é verdade e o que não é, né? Você sabe que não pode ter acontecido tudo aquilo, né? E talvez tenha acontecido numa quinta forma, né? Mas é isso, né? Ele obviamente ele não tem essa complexidade. Ele não tem a complexidade dos elementos que o René usou, né? O Rashomon. O ano passado em Maremada é de quando, gente? Que ano? Que é 61? E o Rashomon acho que é de 41, né? Anos 40, o Rashomon. Enfim, mas assim, é interessante, porque é outro filme que também Rashomon é de 50. Mas enfim, fica aqui a menção. É a curiosidade que eu tinha visto Rashomon recentemente, por causa dos Suspeitos, né? E aí, nas minhas leituras, eu vi traçar esse paralelo com Rashomon, que até porque também tem isso das lembranças. Acho que é muito difícil as lembranças serem fidedignas, né? Eu acho que aquele quem conta um conto aumenta um ponto é real e não necessariamente conscientemente, né? Você faz isso, né? Você é atraído pelas lembranças, né? E eu acho que o René consegue demonstrar bem esse deslocamento, como é que você vai fazer? Né? Pensa, né, gente? Eu vou fazer um filme sobre a memória. O Amnésia é muito legal, né? Mas o Amnésia já trata também de um distúrbio, né? Ele parte ali de um distúrbio, né? Uma patologia, né? Para trabalhar a questão da memória. Mas assim, fazer um filme sobre coisas assim, dá para dizer que é abstrata, né, a memória, né? É louco, né? É um desafio, né? É um desafio muito, muito louco você conceber isso, né? Eu acho que só a concepção já tem seu mérito e a realização foi bacana também, né? Então, apesar disso, né? Apesar de ser aquilo, cara, não sei se eu queria ter visto esse filme, mas é interessante. Não sei se pegando esse gancho que você está falando, Estevam, as memórias às vezes se confundem com sonhos, né? Sim. Então, isso que é interessante no filme, né? O que aquilo é real, o que é sonho, né? E sonho também no sentido do que a gente deseja, né? Porque, inclusive, o começo do filme, né? Quando você não sabe de nada sobre o filme e você começa vendo aquilo, o que você pensa? Eu senti um certo um incômodo, porque o cara ficava repetindo, parecia um mantra, que ele ficava repetindo aquelas frases né, frequentemente, e lá descrevendo o lugar, e aquelas colunas, né, aquele salão todo aparecendo. Eu tive uma impressão de construção mesmo. Ele estava dentro da mente dele construindo uma imagem, e essa imagem foi, né, aos poucos sendo materializada, e ele usando aquele mantra, né, repetindo várias vezes aquela frase, na medida de tentar lembrar do que aconteceu, de tentar fazer com que o que não aconteceu acabasse virando uma realidade, né, para quem estivesse ouvindo. Acompanhada daquela música que parece uma coisa de Transilvânia, né? Uma música meio vampiresca, né? Que incomoda, não incomoda? Pois é, incomoda. Tem uma hora que você fala, eu não quero mais ouvir essa música, pelo amor de Deus. Ele tinha uns acordes, né, bem destacados, né, que você sente um incômodo mesmo. E até legal que tem uma cena que eles vão ver, tem 2 caras tocando violino, mas é essa música vampiresca que tá, né? Não é a música do violino que eles estão tocando. É essa música aí de órgão, pesada, né? Inclusive, uma outra parte, a mulher solta um grito de terror também, que também dá aquela sensação meio que você tá vendo, parecia um filme de terror acontecendo. Um pesadelo. E aquela hora do clube de tiro, que é meio inesperado também. Eles estão olhando para um lado, de repente vira para trás e dá o tiro. E é meio desencaixado. Na minha expectativa, aquilo foi surpresa. O som é repentino. O fato deles atirarem olhando para trás, assim, né? De surpresa, como se fosse um duelo. Não é pela precisão do tiro, é pela capacidade de você fazer de surpresa, virar e acertar. E todo mundo acerta. Aquilo também contribui para subir a tensão do filme. E aí, em determinado momento, o marido dela fala que vai treinar tiro. Ela fala, nossa, mas a essa hora. Contribui para a gente olhar a figura daquele cara como uma figura estranha. Eu
fiquei surpreso no momento que eles estão os dois na cama tendo uma conversa. Sei lá, pareceu um momento em que ele era um cara que ele quebrava esse estereótipo que estava sendo construído pra gente. É um homem bem magro, né, bem alto, rosto bem duro, os traços bem marcados assim do rosto, sempre retratado numa situações que são super impositivas a figura dele, e ela meio que deitada no colo dele, não tenho certeza, assim, apoiada nele, eu acho. E aí tem uma conversa bem compreensiva, né, do que ela quer fazer, não, mas tudo bem, faz o que você tá a fim de fazer. Aquilo deu um tempero a mais no enigma do que eram as memórias em relação a cada uma das pessoas. Será que aquele cara representava todo aquele perigo mesmo? Ou é só o outro que está construindo a memória em cima do adversário, do jogo, do oponente? E a forma como ele constrói, pinta ele de uma maneira muito mais negativa do que ele realmente era. E a hora que ele vai explicar da estátua lá, né? Parece que ele tá explicando pra gente, né? Ele quebra a quarta parede, né? Perceberam isso? Ele olha pra câmera e ele explica pra gente o que é aquela estátua. Porque o outro tava explicando lá, né? Falando lá sobre a estátua, mas aí ele vem no meio dos dois, assim, ele olha pra gente e explica o que é a estátua. Muito legal. Inclusive o A explicando, você falou que o pessoal chama ele de A, né? O cara explicando. Não, ele é o M, a mulher é A e o narrador é o X. X, então. O X explicando a estátua, ele explicando para ela e ela discordando. É um diálogo super interessante sobre como os dois veem a mesma. E acaba tendo uma conexão muito legal com esse enredo de você interpretar uma imagem. Não é exatamente uma memória, mas você está vendo uma cena congelada, um movimento e como você lê aquilo, né? Tem ele colocando o homem em posição principal, ela coloca a mulher como posição principal naquele movimento, e aí depois vem um terceiro e como se desmistificasse, né? Não, isso aí não tem nada a ver, já foi contado que representa tal coisa e tal, vocês estão meio que viajando em cima da interpretação dessa estátua, mas no fundo eles tentando contar uma história a partir de uma imagem que é o que o X está fazendo a partir do reagrupamento das memórias que ele tem. Uma É o que coisa o que a pessoal gente não sempre falou... fala, né? Pode falar, Gabriel. Tudo tem os seus três lados, né? Porque a pessoa sempre fala, né? Os três lados, que é o lado A, o lado B e a verdade. Então a gente sempre tem isso. Então, uma coisa que a gente não falou é o porquê que a gente escolheu esse filme, né? Acho que é importante a gente... Verdade. Faça as honras. Então, a gente escolheu esse filme por causa do Festival de Veneza, né? Que começa agora em 30 de agosto, né? E esse filme ganhou o prêmio especial do júri, né? Em 61 mesmo. Festival de Veneza, que este ano está cheio de títulos um tanto quanto alguns polêmicos, né? Outros nem tanto, né? Mas a gente pode citar o exemplo de Roman Polanski, Woody Allen, Luc Besson, são autores aí que, né? Existe uma certa diversidade, como eu posso dizer, né? Uma certa relutância, né? Entre algumas pessoas quanto a não a capacidade artística, né, mas uma coisa mais de ética, né. E Festival de Veneza, que se eu não me engano, é o festival de cinema mais antigo do mundo em atividade, correto? Ou vocês não têm essa informação? Estava fazendo uma pesquisa e surgiu essa informação, achei ela curiosa. Acho que a primeira edição sei que esse ano vai ser o 80º, né? 31, sei lá. Eles completam a 80, né? E eu sei que o ano passado Cannes foi 75, então Veneza é mais antigo que Cannes, pelo menos, né? Assim, engraçado, o prêmio Oscar começou antes de festival. Todos os festivais vieram depois de Hollywood, da academia estabelecer. Deve ter tido algum festival, deve ser o mais antigo vivo, né? Certamente. Deve ter tido. Sim, em atividade. E aí, vamos dar nota? Antes disso, a gente pode comentar sobre a carreira do Alain Resnais. Vocês conheciam algum outro filme dele? De bate-pronto, acho que não, vou checar. Tem o anterior, né? O anterior é o Hiroshima, Meu Amor, né? Que é bastante conhecido também. E ele começou a carreira, né? Dirigindo curtas, né? Hiroshima, Meu Amor é bem legal. É dele, é anterior, né? É o primeiro, esse é o segundo filme, o Hiroshima, Meu Amor foi o primeiro filme dele. Ele foi caindo, né? Ele fez o Hiroshima, Meu Amor, mais
mais renomada, vamos dizer assim. Depois eu ano passado em Marimbad, depois começou estourando e não conseguiu voltar para o nível do primeiro. Mas fazendo uma retrospectiva, né? Porque depois ele seguiu uma onda mais política, né? Ele fez um cinema mais politizado, né? Falando mais sobre a guerra, né? Principalmente da Algéria, né? Porque na França era o que tinha que se fazer mesmo, né? A pessoa comentando sobre a guerra. Mas se a gente for observar a obra do Alain Resnais anterior ao Marienbad, a gente vai perceber que ele já começa a usar a memória como um elemento narrativo. Então, isso aí eu achei interessante também, porque o uso de como retratar a memória numa obra audiovisual, né, que, né, é um certo desafio, né, para um cineasta. Como que eu digo que uma coisa está sendo apenas lembrada e não é a realidade material, e sim uma lembrança. Então ele usou bastante desses experimentos em curtas anteriores, inclusive em documentários que ele fala sobre os campos de concentração, aí depois ele fala sobre a bomba atômica, o próprio Hiroshima, né? Ele remete à bomba atômica e também usa, né, a questão de flashbacks e memória. Aqui no Marienbad parece que ele quis, né, extrapolar e deixar isso, né, a enésima potência, né, como uma forma de experimentação. Falou da Guerra da Argélia, me veio aqui de memória, não é a guerra que é referenciada nos guarda-chuvas. Sim, é sim. É a mesma, né? É a mesma guerra, né? Me lembrou da nossa E no conversa. Cléo de 5 a 7 também, não? O Cléo de 5 a Sim. 7. É. Então, o que mais? Deixa eu ver aqui. O que temos? Inclusive, aí? uma curiosidade é que o primeiro filme da Agnès Varda, o montador deste filme foi o Alain Resnais. Olha aí. Então, o Schneider recomenda, porque a gente também escolheu, é bom a gente falar, que a gente escolheu pelo Festival de Veneza, e que nós temos como referência os 1001 Filmes para Ver Antes, muitas vezes, né? Uma das referências que temos, 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Noite e Neblina é outro filme que é recomendado, de 1955, que é um curta. Né? O Escudeiro estava falando aí dos curtas. Noite e Neblina é um curta. Não assisti. Mas deve ser um documentário, elenco. O documentário dos campos de concentração. Esse aí. Mas você não tinha falado o título dele, né? Não tinha falado. Noite e Neblina. Com Adolf Hitler. Olha aí, eu estava lendo aqui o elenco, eu cheguei no Adolf Hitler, eu falei, eu acho que é documentário. Estrelando. Os outros dois devem ser esses dois que nós já citamos. Só faltava não ser documentário e ser comédia. Aí temos aí Hiroshima, Meu Amor, de 59, sem dúvida. Ele gritando, nine. E o nosso querido Ano Passado em Marienbad. Como está na mão aqui, já vou aproveitar e deixar registrado para os nossos ouvintes que o Alain Resnais nasceu em 3 de junho de 1922. Então, o ano passado foi o centenário do nascimento dele. Também tem outros dois trabalhos dele aqui destacados no IMDb, o Amores Parisienses. Tem o Hiroshima, Meu Amor, de 59, que a gente já comentou. Amores Parisienses, de 97. Meu Tio da América, de 1980. E ele morreu velhinho, morreu em 1º de março de 2014, aos 92 anos, 91, ia completar 92. Ele ganhou um BAFTA. Por qual filme? Quem adivinha? Hiroshima, Meu Amor. Hiroshima, ele recebeu uma indicação também por Noite e Neblina. Festival de Berlim também ele participou com, acho que foi o último filme dele, Amar, Beber e Cantar, de 2014, filme que participou do Festival de Berlim. Foi o ano que ele morreu, né? 2014. O ano que ele morreu, exatamente. Em Cannes ele participou 3 vezes, chegou a ganhar, acho que eu mencionei esse filme aqui, ele ganhou o grande prêmio do júri por Meu Tio da América, né, que eu mencionei ali nos primeiros filmes dele, né, ele ganhou o melhor prêmio do júri, ganhou o grande prêmio do júri. Um outro filme dele aqui recente também, que participou de prêmio, vocês ainda não viram nada, 2012, ele estava na atividade até morrer, hein, interessante. Quem mais quer acrescentar alguma coisa antes de ir para as notas? Podemos falar da fotografia do filme? Tá, vamos, só para lembrar que no começo você disse que ia falar quem é a protagonista, quem é essa mulher. Aí a gente desviou por um caminho e eu fiquei meio esperando
na expectativa de ver o que você ia dizer sobre quem era a personagem, se você ia construir alguma coisa a respeito da personagem. Não, era só saber se essa mulher ela é realmente uma mulher que era apaixonada pelo protagonista ou se ela tinha sido manipulada por ele, né? E se ela dá uma impressão de que ela sofreu, né, uma certa violência no final do filme, né, quando ela lembra, né, ela tem aquele grito de horror, mas tudo fica, né, enebriado, né, a gente nunca tem certeza, né, então é aquele mistério mesmo, fica um mistério. Alguma coisa, não fala? Eu não fiz nada, não fui forçado, não é alguma coisa assim que ele fala no final do filme? Né? Ele tenta falar que não foi forçado, mas ele observou o medo dela, né, nos olhos dela e meio que achou bom, né, vê-la com certo medo no olhar. Mas o que eu ia falar era sobre a fotografia, né, que eu acho que ele usa também um recurso que deixa a imagem bem estourada, né, que eu acho que é também uma técnica interessante aí para mostrar que o que talvez possa não ser uma realidade, né, possa ser ou uma imaginação, ou um sonho, ou qualquer outra coisa que não seja o concreto real, né? Então ele usa essa luz mais estourada que deixa essa projeção do filme, né, com a imagem meio... Você perde um pouco a definição, né, do que seria na imagem. E o visual dela, só como curiosidade, foi inspirado no visual da Louise Brooks, musa do cinema mudo. Eu achei a fotografia bonita no geral, assim, sem saber avaliar muito mais. No aspecto de gosto, eu achei, não ficou nem carregada, nem insossa. É algo gostoso de ver, era prazeroso ver determinados planos, tal, todo o cenário, tanto as internas quanto as externas. Mesmo aquele monte de espelho, né? É bem É. legal, né? Como ele coloca, né? As imagens ali. É verdade, tem um plano que ela aparece 3 vezes. Então que eu fiquei intrigado com esse plano. Qual que É. foi o arranjo de espelhos que foi montado para ela Porque aparecer no meio 3 ela tá vezes? meio de costas, né? No meio ela tá É, meio de costas, aí aparece a imagem dela no espelho e parece que ela tá do lado do espelho, né? é isso. Também. Isso tudo sem a gente ver a câmera. É. Essa questão dos espelhos também, né? É interessante, me chamou a atenção também, né? Por esse aspecto, né? Fica com essa brincadeira com o espelho e é sempre um desafio, né? E diz que esse negócio do espelho também pode ser uma forma de mostrar a sobreposição da realidade, né? Sim, as várias versões de si mesmo. Hum. E só uma questão de curiosidade, né? O cinematógrafo deste filme, né? Ele também trabalhou bastante com o Peter Greenaway, que é uma pessoa que também se sentiu influenciada pelo Alain Resnais. E só a título de sugestão, então, né? Como a gente está falando de Peter Greenaway, vamos sugerir um filme do Peter Greenaway chamado O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Parece título de piada. E o livro de cabeceira também. Verdade. Cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante entram num bar. Você já viu esse filme? Vi, é muito bom. Muito Quer bom. dizer, pra quem gosta de filmes surrealistas, é bom. O Schneider recomenda. Assista. É muito legal. Vamos para as notas, vai. Ju, começa você, que foi quem gostou mais. O que você topa? Não, topo. Começar num tom positivo. Então, de 5 ou de 10? Você escolhe A gente fumaças. multiplica por 2, divide por 2. Só não podemos falar em queimadas, porque eu não vou tá ainda falar, muito bom de fazer essa piada. Eu vou falar de 5, tá? Que é a avaliação que eu uso lá no Letterboxd. Pra mim, esse filme é 4 de 5. Eu gosto muito dele, muito. Que é um filme sem nexo e eu gosto de filme sem nexo. Isso é uma frase, essa é uma fala que a gente tem que pegar e emoldurar. Porque a segunda vez que ela fala, eu gosto de filmes sem nexo. Então. E Eu não quero citar outros filmes sem nexo, porque senão vocês vão falar bingo! a Ju precisa assistir o Taxidermia para a gente debater o Taxidermia. Mas o Taxidermia tem nexo, mas talvez ela fique fascinada pelo Taxidermia. Porque em certo momento eu falei, não tem nexo. Quer dizer, eu não sei se tem nexo. Na minha cabeça ele dá liga, mas eu acho que a Ju vai gostar desse filme. Legal esses filmes que você vê e depois você fica, meu Deus, o que foi que eu vi? Não sei vocês, mas às vezes eu fico dias pensando no filme, entendeu? E aí fico tentando achar uma explicação pro filme.
É como os filmes do David Lynch. O Cidade dos Sonhos, por exemplo, eu vi até hoje. Eu falo, meu, mas o que foi aquilo, cara? Não, Cidade dos Sonhos eu gostei, viu, cara? Né? Eu também gostei. Isso que você está falando, eu me conecto quando o filme questiona aspectos do ser humano ou da humanidade. Isso são as coisas que me fazem ficar por dias, assim, pensando como é que as pessoas são capazes disso, por exemplo, tanto para coisas positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas. Esse é o tipo de filme que me faz passar um tempo refletindo. Eu sou mais consumista para a história. Eu gosto de sair com a sensação de que eu entendi tudo e depois ficar refletindo mais os porquês do que a história em si, sabe? Não consigo me ligar desse jeito que você se liga. Gostaria. Eu sei que tem uma boa parte dos filmes da história dos filmes que eu simplesmente não aproveito. Tipo, esse. Eu te cortei, Ju, você ia falar mais, desculpa. Não, só mesmo isso, de que eu gosto de filme assim que você fica, né? Você vê, eu assisti de novo recentemente o último filme do Ari Aster. Vocês assistiram? Alguém assistiu? O Bo Tem Medo? Não, ainda não Não. vi. Então, é outro filme que acaba o filme e você fala, hã? Pera, como assim? Você fica tentando achar explicação. Então é legal isso. Eu não tinha essa perspectiva desse filme. Fiquei curioso agora. Eu fui. Eu juro que eu digitei aqui, botei medo. E o mais fantástico é Que o Google entendeu. Que o Just Watch, que é mais difícil ainda. O Just Watch localizou essa coisa. Botei medo. É um Você não deve como ter dizia um sido amigo meu, primeiro. uma diarreia mental. Porque assim, eu lembrava que o título tinha medo, então eu botei medo, que título mais infantil, né? Mais sessão da tarde, né? Aí eu falei, Não, cara, mas não meu é Deus. igual a música. Você não sabe a letra da música. Você põe qualquer coisa no Google e acha. Olha, eu já achei música no filme, juro pra vocês. Eu já achei uma música no Google digitando assim, acho que era a música da gaita de fole. E achei a música, achei a música. Música eletrônica, gaita de fole. Era uma musiquinha moderninha aí que rolou uns 10 anos atrás. Cara, eu achei a música, eu falei, que coisa esse Google. Não, então, você põe lá Birulei e ele vai achar o negócio, entendeu? E é exatamente o que você tá procurando. Deixa eu ir na sequência. Freestyle, que eu não pensei em sistema de notas para esse filme. Meu problema com ele é que eu não gostei. Só isso. Porque todo o resto dificilmente dá para ficar apontando problemas. Não é um filme com problemas, é só um filme em que a experiência não me valeu a pena. Vocês gostaram das atuações? A gente não falou das atuações. E agora estou refletindo aqui como um dos pontos. É que, por mais que as atuações não sejam muito intensas, elas são ok, né? Não são nada marcantes, nem nada sem energia, assim, que transmita a preguiça do ator que não soube passar a emoção que tinha que passar. Que alguém notou, acho que relevante falar das atuações? Não, assim como filmes são atuações estranhas também, né? Parece que nada daquilo ali é muito natural, né? Vocês não acharam? Mas não tem uma gama muito grande de emoções sendo transmitidas, né? É tudo sempre aquele ar de dúvida, aquele ar de. Não estou falando, obviamente, dos figurantes, que estão sempre sem expressão. A mulher, ela demonstra bastante algumas inquietações dela, mas nunca é. Bom, não tem nenhum overacting, evidentemente, mas nunca é demasiado expressivo. Talvez essa cena que eu falei lá, que fica em loop repetindo o zoom em cima dela, ela recebendo abraço, ela dá uns sorrisos e tal, talvez seja uma das mais intensas, mas no geral não tem muita atuação marcante, intensa, coisas tórridas, medo. E ela não demonstra fragilidade também, eu acredito. Ela demonstra mais dúvida do que fragilidade. Mais dúvida do que fragilidade. Acho que fragilidade ela não demonstra, não. E acho que é intencional. Exato. Na minha avaliação, estou pensando que a atuação talvez não seja um ponto forte do filme. Acho que eu ficaria com 3,5. Eu não consigo ver o filme como um filme com uma nota baixa. Eu tendendo a falar um 4, concordando com a Ju, mas a minha experiência pesa. 3,5 para mim. Eu gostei muito. Achei ele muito interessante em todos os aspectos de construção. Não foi um tempo perdido, não. Só não foi prazeroso. Diferente.
Eu tive a impressão que você não ia gostar do filme, mas acabou que gostou, né? Não, eu me exercito muito nessa linha, Gabriel, você sabe disso. Pô, quando terminou o filme eu estava aliviado, mas eu não posso negar que eu achei interessante, inteligente e, de certa forma, instigante. Só não foi bom, só não foi Eu acho que isso conta muito, todo tipo de arte. Eu acho que a interação ela é importante. A minha interação não gerou esse prazer que eu gosto de ter com ela. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a arte tem dessa, né? Ela não traz apenas uma satisfação, né? Ela não serve apenas pra gente se sentir agradável vendo aquilo. Às vezes ela traz um incômodo, né? Que não digo que é necessário, mas ele é característico da arte, né? Ela faz a gente pensar. E acho que quanto mais a arte faz a gente pensar, melhor ela fica, né? Ela se torna, inclusive, ela fica imortal, né? Porque ela perde a efemeridade e ela acaba virando tema de discussão anos e anos, décadas e décadas, como a gente está discutindo aqui um filme de 1960, né? A gente está discutindo agora em 2023. E acho que é isso mesmo. O filme ele não é feito, né, para a gente também entender, né? Porque a Juliana falou que eu gosto de filme sem nexo, mas eu acho que a graça dele está justamente dele não ter uma interpretação única. E aí a gente vê que cada um de nós a gente consegue discutir, consegue ter interpretações diferentes. E o melhor de tudo é que todas elas são válidas. Então é isso que também achei bem interessante quando a gente vê esse filme, né? E esse filme, né? Também foi dito aqui, esse filme é aquela experiência, né? A gente não consegue entender o filme, mas a gente sente esse filme, né? A gente tem essa sensação de que algo aconteceu e que às vezes a sua perspectiva, a sua visão também muda e ela fica até um pouco mais aprimorada, né? Então a gente consegue entender também que assistindo a filmes futuros, né, depois desse, a gente pode até trazer uma relação em que a gente consiga conectar o uso da formalidade, né, o uso de como o Alain Resnais usou essa sequência de sons e imagens num outro filme, e a gente consegue, né, usando esse paralelo, a gente consegue também traçar outras formas de entendimento. Então, acho que diante de tudo isso, e também da formalidade do filme, né, da parte que ele é muito bem feito, ele tem um certo esmero, né, na sua qualidade técnica também, e inclusive eu também vou dizer na qualidade de próprio roteiro também, né? Embora ele não seja muito bem claro, ele tem uma estrutura narrativa de roteiro que faz a gente pensar, né? Que faz a gente tentar observar o filme numa perspectiva que não é a nossa perspectiva normal, né? Então, para isso, eu dou para esse filme uma nota que seria de 0 a 5, eu dou 4,5 pro filme. Eu sou... É uma injustiça, assim. Eu precisaria ver de novo esse filme. Eu estava aqui, vocês estavam falando, eu estava revendo assim, o início e tal. É um filme que, assim, para uma pessoa como eu, numa primeira vez, é um filme que acho que é impossível de ser apreciado, porque você fica naquela apreensão, principalmente eu que assisto sem saber nada sobre o filme de antemão, né? Você fica naquela apreensão para saber para onde olhar, o que vai acontecer, e esse filme te destrói, nesse sentido, porque com meia hora de filme você ainda não sabe o que está acontecendo. Você está ali tentando te dar uma desanimada. Então, eu tenho certeza que se um dia eu rever, eu vou gostar mais. Mas assim, de 0 a 5, eu vou ficar com a nota que eu dei no Letterboxd, eu dei 3. Mas assim, sentindo que eu estou sendo injusto. Mas eu não né, eu tive essa coisa. Pra mim, a mim não tocou, né? Obviamente a discussão engrandece o filme, né? E gera essa perspectiva, essa expectativa de que essa necessidade que eu deva rever e essa certeza de que revendo eu terei uma outra experiência com o filme, mas eu vou manter aquilo aquela sensação que eu tive quando eu terminei de ver o filme, para não ser injusto comigo mesmo, basicamente injusto com o meu eu. Como é que é aquele cara lá que sai da tela da sala do cinema chorando, rindo, já fala 2 minutos depois ele já está lá
na porta de saída falando sobre o filme. A minha porta de saída foi 3 estrelas da minha porta de saída. Mas gostando, tá? Mas gostando, sabe assim? Falei, pô, ele é bom. Quer dizer, gostando não. Ele é bom, mas não gostei. O que o Campos falou. Não é aquele coisa. Mas assim, já tenho um outro olhar. Assim, vocês já me animam mais para rever. Talvez a gente precise, né? Por exemplo, o Estevão seria a A, né? E a gente é o X, falando pro Estevão, não, o filme é bom. Lembra? O ano passado você assistiu esse filme. Você gostou do filme, você não lembra? E a gente constantemente falando pra ele, até no final, realmente, será que o filme era bom? Eu não vi, não era bom. eu não vi. Eu não vi isso. Eu vi isso? Será? É a sua lembrança Estevão, trabalhando.